Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã maravilhosa, não é, de quinta-feira, e que o Senhor nosso Deus seja conosco, nos orientando, dirigindo e operando em nossas vidas. Esta manhã, uma meditação não é pastoral, uma meditação de ensino, uma meditação de conselho para a igreja. Este tema está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, onde nós vamos ver, não é, o Dr. Lucas escrevendo, não é, com cuidado, trazendo um discernimento para a igreja de Atos, que era uma igreja, não é, que hoje nós consideramos uma igreja, não é, saudável. O texto, não é, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentro vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O tema desta meditação não é conselho, é discernimento em tempos difíceis. Vigiai, rebanho do Senhor, não é? Há palavras, irmãos, na Escritura que não foram escritas apenas para serem estudadas, mas para serem discernidas com o coração. E esta palavra que eu quero trazer para os irmãos é uma delas. Apóstolo Paulo aqui, irmãos, o apóstolo Paulo também nos fala como um teólogo, não distante, irmãos, mas como um pastor que ama o rebanho, que chora por ele, que adverte, que sabe que tempos difíceis viriam. Ele não está atacando pessoas, não é, mas protegendo almas, conforme o texto que eu vou ler em seguida. É a preocupação que a gente tem, eu tenho, irmãos, com o rebanho, que eu tenho com você, para tentar manter vocês mais saudável possível no contexto que estamos vivendo, diante das mesmas dificuldades, não é, que Dr. Lucas está falando ali no texto acima. E Paulo também tem essa mesma preocupação, não é? Ele não fala como teólogo nas suas cartas, apesar de ser o maior teólogo que nós temos nas Escrituras, conhecido, mas ele fala com o coração, porque ele quer ver o rebanho, não é, bem nos pastos que o Senhor tem nos dado, no alimento que o Senhor tem nos dado. E esta palavra meditação hoje, irmãos, é para gerar confiança e não desconfiança no nosso meio, mas discernimento espiritual e saudável. O perigo, irmãos, nem sempre vem de fora. Paulo afirma, não é, profundamente e sério. Paulo está fazendo uma afirmação, eu vou ler para você. Ele vai estar afirmando algo profundo e sério, e é isso que eu quero que você, não é, nesta manhã, preste atenção. Quando nós vamos ver algo bem perto de nós, ou viver perto de nós. O texto lá em cima, onde está, Dr. Lucas está falando, diz: entrarão no meio de vós lobos cruéis. Dentre vós mesmos se levantarão homens. Isto nos ensina com dor, irmãos, de verdade, que nem todo perigo chega com aparência. Nem todo perigo, irmãos, chega com aparência de ameaça. Nem todo erro vem vestido de oposição aberta. Às vezes, o inimigo age no nosso meio e não na nossa porta. Em Mateus 7, versículo 15, o Senhor já havia alertado isso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pastoralmente, irmãos, falando aqui, nem todo o discurso bonito vem de Deus, nem toda liderança carismática está cheia do Espírito. E nem toda voz, irmãos, que emociona edifica. Há necessidade de discernimento espiritual. Esse é um tempo, irmãos, que a igreja precisa menos de impulsos e mais discernimento.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde sim nós vamos agora falar sobre o que Paulo está dizendo, fala sobre os dons. E ali ele diz no versículo 10, na parte B, dizendo: e a outro há discernimento de espíritos. Discernir não é julgar pessoas, irmãos. Discernir é provar os frutos que essas pessoas produzem. 1 João capítulo 4, versículo 1, irmãos, diz: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso pastoralmente aqui falando para você, irmãos, ouvir com o coração, submisso à palavra, irmãos, vai nos ajudar a ter o discernimento. Não seguir homens, mas permanecer em Cristo. Comparar toda a mensagem, irmãos, com as Escrituras. Uma das maneiras maduras, irmãos, que eu tenho é aquela, irmãos, de quando as pessoas vêm para a gente fazer um convite ou trazer trazer uma notícia ou coisa assim. A primeira coisa que eu me deparo, não é, na minha frente, é essa pessoa, ela está na comunhão, essa pessoa, ela está na comunhão com a igreja, está na comunhão com o Senhor, essa pessoa está na comunhão com os seus líderes, com os irmãos, para depois eu dar, não é, então, ouvidos à mensagem que vai chegar até mim, ou o convite que vai chegar até mim. E olhar, irmãos, os passos dessas pessoas. Como estão os passos dessas pessoas? De que maneira essas pessoas, irmãos, elas andam, vai me definir o teor da sua mensagem. E aí que eu quero parar e falar para você. Irmãos, nós estamos tentando cuidar você da melhor maneira. Da melhor maneira, da maneira que nós podemos e sabemos, e que o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado. Irmãos, ceder, ir atrás, irmãos, de pessoas que são irresponsáveis consigo mesmo porque não têm comunhão. Pessoas, irmãos, que não vivem a graça do Senhor, não é naquilo que nós temos nos esforçado, e os irmãos também têm se esforçado para viver em comunhão uns com os outros. Irmãos, quando uma pessoa não tem comunhão com você, irmãos, não tem comunhão com o corpo, não tem comunhão, irmãos, com a sua liderança, irmãos, não dê ouvidos, você vai cair no mesmo erro. E eu estou vendo, irmãos, reiteradamente acontecer isso na vida de algumas pessoas. Abra o olho, irmãos, vigie. O texto de Atos, capítulo 20, versículo 31, diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Há lágrimas, irmãos, nesse alerta. Eu gostaria de nunca ter trazido, não é, esta mensagem reflexão nesta manhã para a igreja, porque nós temos ensinado a igreja, mas nós temos visto pessoas caírem reiteradamente, irmãos, nesses convites alheios de pessoas que não estão na comunhão e que não têm os passos, irmãos, corretos na presença do Senhor. Vigie, irmãos. Há lágrimas, né, nesse alerta, há sentimentos, sim, há amor nesse aviso, amor por você, há zelo pelas almas. O verdadeiro pastor, irmãos, não fecha os olhos para os perigos, e é isso que eu estou tentando trazer para você. Não corras esse perigo, irmãos, de andar também, irmãos, fora da comunhão, seguir pessoas, não é? Seguir passos de pessoas que não têm responsabilidade consigo mesmo, nem na sua salvação, quanto mais, irmãos, na tua salvação. Irmãos, a gente fica, de fato, lamentando muito, não é? E eu não estou fechando os olhos para esses perigos, irmãos. Também não estou expondo aqui pessoas, eu quero que você discirna, pela graça de Deus,
fazendo o primeiro questionamento. Esta pessoa está na comunhão com o Senhor, essa pessoa está na comunhão com o corpo, essa pessoa está na comunhão, não é, com os irmãos. Para depois dar, irmãos, legitimidade, não é, aos assuntos que vai chegar para você, aos assuntos ou os convites. Não siga pessoas, irmãos, que seguidamente estão caindo em erro terrível, irmãos. Não caminhe com pessoas assim. Mas é uma escolha. E eu teria hoje uma mensagem, não é, que está lá no livro de Isaías, capítulo 48, no versículo 10 ao 17, um alerta que o Senhor fez para a igreja, não é? Para tirar ela lá do exílio da Babilônia, e o Senhor faz uma denúncia grave. A Babilônia chegou até eles por causa do seu insurgimento contra Deus, da sua revolta contra Deus, da sua insubmissão contra Deus. Não caia nesses erros, irmãos, depois vai ser um problema sério para nós podermos, um trabalho enorme depois para nós começarmos a contemplar a Deus com graça, com busca, para que você venha cair, não é, sair deste erro. Não entre nesses erros de graça. Não caminhe com pessoas, irmãos, que são insubmissas. Pessoas, irmãos, que mantêm o seu coração, não é, já está na raiz do seu coração, irmãos. Divisão, fazer divisão. Não caminhe com essas pessoas. Essas pessoas já têm reiteradamente no coração, irmãos, a história de fazer, não é, divisões. Então tome cuidado, não siga essas pessoas. Esta palavra, irmãos, nos chama a permanecer fiéis na palavra, a amar a igreja sem ingenuidade, cultivar a comunhão sem perder o discernimento, seguir líderes piedosos, mas não ter olhos e manter os olhos em Cristo, irmãos, para que Efésios capítulo 4, versículo 15 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, antes seguindo a verdade em amor. Discernimento, irmãos, não anula o amor. O amor não elimina a vigilância. Ambos caminham junto. Que o Espírito Santo nos dê corações ensináveis, olhos espirituais abertos, ouvidos, irmãos, atentos à voz do bom pastor. João capítulo 10, versículo 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando conhecemos a voz de Cristo, irmãos, não somos facilmente enganados. Quando permanecemos na palavra, irmãos, somos guardados no caminho. Que esta seja uma palavra, irmãos, meditação, não é de aviso, não é de conselho para você, de cuidado, de zelo e de amadurecimento espiritual. Para a igreja, para você. Que Deus te abençoe, que você venha olhar na direção, não é, do rebanho, em que o rebanho está caminhando. Não faça como muitos aí, que começam a caminhar, não é, a pegar uma caminhada, irmãos, de revolta, não é, para não falar outras coisas, e desobediência, não é, e levando, não só eles, mas levando mais pessoas com eles para esse caminho. Temos vários exemplos já que aconteceram no nosso meio, que você não seja mais uma presa, não é, desse tipo de pessoa. Que Deus te abençoe e que o Senhor venha ser conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus, abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa os nossos irmãos. Pai, aqueles que estão cansados, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em casa, as crianças, enfim, abençoa todos os enfermos, tu cura, e aqueles que estão em tratamento, Senhor, aperfeiçoa, Senhor, a sua saúde no tratamento. Abre portas de trabalho àquele que está necessitado, Senhor, e desvia nossos passos de andarem, Senhor, seguindo esse tipo de conselho que não faz bem à nossa família, que não faz bem à nossa alma. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus.